Capítulo 282. Dentro do prédio da escola de medicina que logo seria abandonado, Audrey de repente se sentiu à deriva quando fez um desvio para deixar a reunião que acabara de terminar. Ela viu a conhecida névoa cinza espessa e a figura borrada situada no centro bem acima. Esta é uma pista. Acompanhando a voz solene do Senhor Louco, havia cenas que pareciam um rolo de filme, ainda por cima colorido. Um homem que não era particularmente musculoso, mas tinha quase 2 metros de altura, usava uma túnica preta de padre e estava parado nas sombras. Seu cabelo amarelo claro estava levemente encaracolado, e seus olhos castanhos escuros eram frios com malícia. Os cantos de sua boca caíram ligeiramente, fazendo-o parecer um lobo feroz. Uma pista para o atentado na rua Darave do Burgo Leste e o afogamento de Gavin. É este o assassino? Audrey olhou inexpressivamente por um momento antes de chegar imediatamente a um entendimento. Senhor Louco já tem uma pista. Ele é realmente impressionante, não, ele é onipotente. Depois de suspirar para si mesma, ela se virou para olhar para Force. Assim que Force tirou a máscara e a touca cirúrgica e entrou na carruagem, ela notou o olhar ligeiramente estranho da senhorita. Audrey. Ela imediatamente perguntou confusa: há algo no meu rosto? Não. Audrey desviou o olhar e sentou-se antes de remover seu disfarce. Force relembrou a reunião e perguntou curiosamente: senhorita Audrey, por que você não anunciou que estava comprando a fórmula do espectador? Você poderia ter estabelecido contato com os alquimistas da psicologia dessa maneira. Ela lembrou que a generosa senhorita Audrey permaneceu em silêncio a maior parte do tempo e apenas vendeu alguns materiais infundidos com espiritualidade e reagiu à compra de outras variedades de acordo. Audrey sorriu levemente e disse: esta é minha primeira reunião neste círculo. Acho mais importante observar e esperar. Estou ansiosa pela fórmula da poção e mais ainda pelos itens místicos, mas disse a mim mesma que não há pressa. Seria uma estratégia melhor me familiarizar antes de agir. Este também é um hábito profissional do caminho do espectador. Além disso, não havia ingredientes de Beyonder, como fluido espinhal de pantera negra com padrão escuro ou cristais da fonte dos elfos que o Senhor Mundo deseja obter. Audrey acrescentou silenciosamente, olhando para a garota que ainda não tinha 18 anos, Force de repente sentiu que ela estava mais madura do que nunca. De repente, riu de si mesma e disse: se eu fosse como você naquela época, não teria desperdiçado uma oportunidade tão preciosa. Audrey deu um sorriso reservado como resposta antes de dizer: vou perguntar a alguns amigos especiais pela manhã se eles têm alguma pista sobre o atentado na rua Darave. Aguarde a informação no mesmo local com Shio. Tudo bem, Force assentiu sem nenhuma dúvida. Reticências. Em vez de voltar para a rua Minsk, Klein dormiu no apartamento de um quarto na rua Palma Negra, no Burgo Leste. Ele temia que o suspeito de assassinato com a túnica preta de padre tivesse cúmplices que pudessem estar procurando por ele nas ruas. Embora a probabilidade de encontrá-lo não fosse alta e ele tivesse se disfarçado com antecedência para que fosse improvável que pudesse ser reconhecido, sua adivinhação indicava que havia uma possibilidade. Para ser cauteloso, Klein se contentou e decidiu passar a noite no Burgo Leste. Ao amanhecer, vestiu outro uniforme azul escuro de operário, pôs um boné marrom claro e saiu do quarto. Desceu as escadas e saiu para a rua. Naquele momento, a névoa branca com um tom amarelado envolveu os arredores. Havia figuras borradas de pessoas passando, e o ar frio da manhã ensopava suas roupas. Klein abaixou a cabeça e se apressou, assim como as pessoas ao seu redor que se levantaram cedo para trabalhar. Enquanto caminhava,
Viu um homem na casa dos 40 ou 50 à sua frente. Ele usava uma jaqueta grossa e tinha cabelos grisalhos nas têmporas. Ele estava andando no lugar e procurando um cigarro enquanto tremia. Finalmente, tirou uma caixa de fósforos vazia no bolso interno de suas roupas. Assim que abriu a caixa de fósforos, sua mão direita tremeu e o cigarro amassado caiu no chão e rolou na frente de Klein. Klein parou, pegou e entregou a ele. Obrigado, obrigado. Não posso viver sem este velho amigo. Restam poucos, o homem agradeceu sinceramente e aceitou o cigarro. Seu rosto estava pálido e ele parecia não ter se barbeado por um bom tempo. A exaustão foi expressa sem reservas pelo canto dos olhos enquanto ele lamentava: não durmo há mais uma noite, não sei quanto tempo posso durar. Espero que o Senhor me abençoe para que eu possa entrar no asilo hoje. Ele é um sem-teto que foi expulso. Klein perguntou casualmente: por que o rei e os ministros não permitem que todos vocês durmam no parque? Quem sabe? Mas para dormir com esse clima lá fora, é muito provável que você nunca mais acorde. Ainda é melhor durante o dia, pois você pode encontrar um lugar mais quente. Mas isso vai nos fazer faltar tempo ou força para procurar emprego. O homem acendeu um cigarro e deu uma tragada deliciosamente. Como se tivesse recuperado parte de sua força, caminhou ao lado de Klein. Era incerto se seu destino era no final da névoa ou em algum lugar no meio da névoa. Klein não tinha intenção de trocar gentilezas e estava prestes a fugir dele quando viu o homem, que havia falado claramente, abaixar-se e pegar um objeto escuro do chão. Parecia um caroço de maçã que havia sido mordiscado até ficar limpo. O homem engoliu a saliva antes de enfiar o caroço da fruta coberto de terra na boca. Ele mastigou até ficar amassado antes de engolir com grande familiaridade. Nada foi deixado. Olhando para os olhos surpresos de Klein, ele limpou a boca, encolheu os ombros e sorriu amargamente. Não como há quase 3 dias. Essa frase atingiu o coração de Klein, fazendo-o sentir-se indescritivelmente emocionado. Ele suspirou silenciosamente e disse com um sorriso: desculpe, não me apresentei agora. Sou repórter e atualmente escrevo sobre moradores de rua. Posso te entrevistar? Vamos para o café lá na frente. O homem congelou por um momento antes de sorrir e dizer: sem problema, é muito mais quente lá dentro do que na rua. Se você puder ficar mais um pouco depois da entrevista e me deixar dormir meia hora dentro lá. Não, 15 minutos. Isso seria ainda melhor. Klein ficou boquiaberto, momentaneamente sem palavras. Ele apenas conduziu silenciosamente seu entrevistado ao café econômico no final da rua. As mesas e cadeiras do café eram bastante gordurosas. Devido às paredes e janelas internas, havia alguns convidados. A temperatura média era de fato muito mais alta do que nas ruas. O homem coçou a garganta, escondendo seu pomo de Adão que se contorcia com a fragrância. Klein fez sinal para que ele se sentasse e foi pedir 2 xícaras grandes de chá, um prato de cordeiro estufado com ervilhas novas, 2 pães, 2 torradas, uma porção de manteiga de baixa qualidade e uma porção de creme artificial. Um total de 17,5 centavos. Coma algo primeiro. Teremos a entrevista depois que você comer o suficiente. Assim que a comida ficou pronta, Klein a levou de volta à mesa. Isto é para mim? O homem perguntou com antecipação e surpresa. Exceto uma torrada e uma xícara de chá, o resto é seu. Klein sorriu em resposta. O homem enxugou os olhos e disse com uma voz ligeiramente sufocada: você realmente é uma pessoa de bom coração. Depois de passar fome por tanto tempo, certifique-se de não comer muito rápido, alertou Klein. Eu sei, eu tinha um velho amigo que morreu assim. O homem de meia idade se esforçou para comer em um ritmo mais lento,
ocasionalmente levantando sua xícara de chá e engolindo-a. Klein terminou a torrada com facilidade e observou em silêncio, esperando que o homem terminasse sua refeição. Ufa, eu não comia até estar tão cheio há 3 meses, não, meio ano. Na casa de trabalho, a comida que eles dão é apenas o suficiente. Depois de um tempo, o homem largou a colher, deixando os pratos vazios à sua frente. Fingindo ser um jornalista, Klein perguntou casualmente: como você se tornou um vagabundo? Foi azar, eu era originalmente um trabalhador levando uma vida bastante boa. Eu tinha uma esposa, 2 filhos fofos, um menino e uma menina, mas alguns anos atrás, uma doença infecciosa os levou embora, e também fiquei no hospital por um longo período de tempo, perdendo meu emprego, minha riqueza e minha família no processo. A partir de então, muitas vezes não conseguia emprego e não tinha dinheiro para alugar uma casa ou comprar comida. Tudo o que eu podia fazer era vagar pelas diferentes ruas e em certos parques. Isso me deixou muito fraco, me dificultou encontrar um emprego. O homem falou com uma pitada de nostalgia e tristeza em seu entorpecimento. Ele tomou um gole de seu chá, suspirou e falou novamente. Só posso esperar por uma oportunidade de entrar no asilo, mas, como você sabe, cada asilo aceita apenas um número limitado de pessoas. Com sorte, e se eu entrar na fila a tempo, posso passar alguns dias em paz, recuperar um pouco as forças e depois arrumar um emprego temporário. Sim, temporário. Em breve, estarei novamente desempregado e o processo anterior se repetirá. Não tenho ideia de quanto tempo mais posso durar assim. Eu deveria ter sido um bom trabalhador. Klein pensou por um momento e perguntou: quantos cigarros você ainda tem? Não sobraram muitos. O homem de meia idade sorriu amargamente. Este é o último dos meus bens, a única coisa que me resta depois que fui expulso pelo proprietário. Não se pode levá-los para as casas de trabalho, mas vou escondê-los secretamente nas costuras das minhas roupas. Vou fumar apenas um durante minhas piores dificuldades, para que eu possa ter alguma esperança. Não sei quanto tempo posso durar, mas deixe-me dizer, eu era um bom trabalhador naquela época. Klein não era um jornalista profissional e ficou momentaneamente sem saber o que perguntar. Ele virou a cabeça para olhar pela janela e viu rostos com óbvia fome estampados neles. Alguns deles estavam relativamente sóbrios e pertenciam aos residentes do Burgo Leste. Alguns deles exibiam olhares de entorpecimento e exaustão, nada parecidos com os humanos. Eles eram vagabundos. Não há lacuna óbvia entre os dois, o primeiro pode facilmente se tornar o último. Por exemplo, o senhor na minha frente. Quando Klein olhou para trás, descobriu que o homem havia adormecido, seu corpo enrolado em uma cadeira. Após alguns minutos de silêncio, Klein foi dar um tapinha no homem para acordá-lo e deu-lhe um punhado de moedas de cobre. Este é o pagamento da entrevista. Ok, obrigado, obrigado. O homem não percebeu o que estava acontecendo e, quando Klein chegou à porta, levantou a voz e disse: vou para um motel barato, tomar um banho, ter uma boa noite de sono e depois arrumar um emprego. Reticências. Ao meio-dia, Klein foi para a festa dos Summers. Havia 10 convidados. Teve suco de maçã com bife, frango assado, peixe frito, linguiça, sopa de creme, muitas iguarias, 2 garrafas de champanhe e uma garrafa de vinho tinto. No caminho de volta do banheiro, ele viu a senhora Stellin Summer. Ele agradeceu sinceramente. Foi um almoço suntuoso. Verdadeiramente delicioso. Obrigado por sua hospitalidade. Custou um total de 4 libras e 8 soles. As mais caras eram as 3 garrafas de vinho, mas todas faziam parte da coleção de Luke. Ele tem um armário de bebidas, a bonita senhora. Stellin sorriu em resposta.
Sem esperar que Klein falasse, ela disse: "Você ganhou 10 libras apenas com a comissão de Mary e, se conseguir manter a boa sorte, em breve poderá ter um banquete como este. Para as pessoas da nossa classe, você tem que convidar amigos uma vez por mês e também ser convidado por amigos." Klein, que já estava acostumado com seus maneirismos, agradeceu educadamente: "Bem, vou ter que esperar até que minha renda chegue a 400 libras por ano antes de poder ser como você." Estelin imediatamente ergueu ligeiramente o queixo e se esforçou para fazer seu sorriso de sempre. 430 libras, deve ser 430 libras. Reticências. Área das Docas, Doca Leste Balan, Taverna da Aliança dos Trabalhadores. Chiu usava botas que davam um grande impulso à sua altura e prendia uma barba espessa, fazendo-o parecer um homem baixinho. Ela tentou recordar o retrato que a senhorita Audrey mostrou, tentando gravar em sua mente a imagem do homem que poderia ser o assassino. Se Gavin foi morto por ele, o assassino provavelmente frequenta esta taverna. Chiu pediu um copo de cerveja de centeio e um almoço antes de se encolher em um canto e comer devagar. De vez em quando, ela olhava em volta furtivamente em busca de seu alvo. Depois de um tempo, a porta da taverna foi aberta de novo e Chiu olhou por reflexo. Com apenas um olhar, suas pupilas encolheram tão finas que pareciam agulhas quando ela quase ficou petrificada. O homem que entrou tinha quase 2 metros de altura.